Quando eu via, essa mulher subia da caverna com uma velocidade incrível, assim, sumia, subia. Aí eu dizia, meu Deus, eu entendia, né? Na hora eu dizia, meu Deus, Jesus voltou. Quando eu dizia, Jesus voltou, eu sentia uma força tão tremenda, me puxando assim por cima, me sugando, como se fosse um tubo transparente, que cabia apenas no meu corpo. Não ficava apertado, mas também só cabia meu corpo. E eu subi numa velocidade imensa, imensa, eu com as mãos para cima, assim, que não podia nem baixar. E era uma velocidade tão imensa que eu via as coisas passando assim na lateral, com muita rapidez, assim, como se fosse milésimos de segundos, aquelas coisas passando. E eu dizia, meu Deus, eu tô subindo, meu Deus, eu tô subindo, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. E eu agradecia a Deus, eu não acreditava que eu tava subindo. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, eu quero estar colocando mais um testemunho de arrebatamento da igreja que está para acontecer. É um testemunho aqui que vai edificar toda a igreja e Deus está mostrando todo dia, irmãos. Ele está tirando a igreja dele aqui da terra. Vamos ver mais um testemunho e que Deus abençoe a todos. Eu tive um sonho essa noite, porque eu cheguei do consultório mais ou menos de 2 horas, almocei, estava muito cansada. E como amanhã era no domingo, né, era o dia das mães, eu disse, vou ficar aqui na internet, ver se eu compro uma coisa pra mim, alguma coisa e tudo. Aí o tempo passou, já era 2 horas, no instante anoiteceu. Aí eu me arrependi, eu disse, mas meu Deus, eu passei esse tempo todinho, eu fico reclamando que não tenho tempo de buscar a Deus, mas eu passei esse tempo todinho na internet, não senti, e não orei, não peguei a Bíblia, não fiz nada. Mas não tem nada não, amanhã eu vou ter um tempinho para Deus, que eu gosto de toda semana tirar um tempo para Deus. E fui dormir, né? Quando foi de noite, Rodolfo estava assistindo televisão, a gente jantou, comeu alguma besteira, eu fui dormir. Quando foi de madrugada, eu sonhei que eu estava numa casa. Essa casa tinha várias portas e várias janelas. As portas e janelas elas eram de vidro e ao redor tinha tarisca branca de madeira e tinha umas fechaduras. Mas elas estavam abertas e a casa estava meio bagunçada. E eu tentava arrumar, eu tinha pressa em arrumar essa casa. Eu dizia, vai chegar, eu tenho que fechar essas portas, eu tenho que fechar as portas. Era como se alguma coisa ruim ia chegar e eu tinha que fechar as portas e janelas. E os meninos eram como se eles fossem pequenos. E eu dizia, me ajuda a fechar as portas. E eu tentava fechar e fechava as portas, fechava um bocado de porta, um bocado de janela e saía arrumando a casa, ajeitando tudo. Eu via Rodolfo fechar só um assim, entendeu? E eu naquela pressa, quando eu vi que faltava mais ou menos 2 portas, algumas janelas, eu me vi no outro local. Eu estava dentro de uma gruta, não era uma gruta, era uma caverna cor de telha, imensa, ampla, com um teto amplo, com um terreiro assim, um terreiro bem limpinho, de chão batido, como se fosse barro batido duro, bem varridinho, bem limpinho. E eu notei que tinha algumas pessoas dentro dessa gruta também, dessa caverna. Mas eu não sabia quem era, também não olhava quem era. E eu vi uma mulher lá no meio, e aquela mulher, ela estava como se fosse com vestes, assim, como se fosse crente, né? E ela estava falando lá no meio, eu não me lembro muito bem o que ela estava falando. Quando eu via, essa mulher subia da caverna com uma velocidade incrível, assim, subia. Aí eu dizia, meu Deus, eu entendia, né? Na hora eu dizia, meu Deus, Jesus voltou. Quando eu dizia, Jesus voltou, eu sentia uma força tão tremenda, me puxando assim por cima, me sugando, como se fosse um tubo transparente, que cabia apenas no meu corpo. Não ficava apertado, mas também só cabia meu corpo. E eu subi numa velocidade imensa, imensa, eu com as mãos para cima, assim, que não podia nem baixar. E era uma velocidade tão imensa que eu via as coisas passando assim na lateral, com muita rapidez, assim, como se fosse milésimos de segundos, aquelas coisas passando. E eu dizia, meu Deus, eu tô subindo, meu Deus, eu tô subindo, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. E eu agradecia a Deus, eu não acreditava que eu tava subindo. Glória a Deus. E
eu subia numa velocidade imensa, imensa, imensa. E ao mesmo tempo eu pensava, meu Deus, minha família, será que eles subiram? Será que meus filhos, meu esposo subiu? Meu Deus, tem misericórdia. E eu ao mesmo tempo eu estava grata de estar subindo naquela velocidade incrível. E eu me acordei anestesiada. O meu corpo estava todo eletrizado. Acordei anestesiada. E como eu sempre, assim, que eu tenho sonhos, eu conto, né? Eu disse, eu vou contar para que as pessoas se preparem, porque eu entendi todo o sonho. A casa quer dizer somos nós. A casa desorganizada é a casa que você tem que arrumar com pressa. Você tem que se arrumar com pressa, você tem que se converter com pressa, você tem que tirar tudo que está errado, que está desorganizado na sua vida com pressa. Tem que fechar as portas, as janelas para o diabo, tem que fechar as portas e as janelas para as aberturas que tem para o mundo. Que tem muitas, tem demais, tem portas, muitas janelas e portas abertas para o mundo, que a gente deixa aberta, a gente tem que trancar essas portas, porque Jesus está voltando. Aquela janela, aquela gruta que eu vi, aquela caverna imensa, eu já sonhei 2 vezes que eu estava nessa caverna. Essa caverna quer dizer o esconderijo do Altíssimo, que tem no Salmo 91, aquele que habita do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Então, essa gruta é o esconderijo do Altíssimo. Então, eu já me encontrei em outro sonho, numa mesma gruta, sendo que era menor, mas essa daí era bem ampla. E tinha várias pessoas, sentia que tinha várias pessoas dentro dessa gruta. Então, eu entendi todo o sonho. A gente tem pouco tempo. Tem que avisar todo mundo que Jesus está voltando. Um abraço, meu irmão. Beijo. Fica com Deus.